O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e contaram as coisas e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração. Também você, crianças,
reze também um tempinho em silêncio. Peça ao Espírito Santo para abrir nossa inteligência, nossa visão da fé, para curar aquilo que tem feito a gente lento para crer em tudo. Peça o auxílio do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos no tempo da Páscoa. Devem ser vivenciados esses 50 dias como se fosse um único dia. 50 dias como se fosse um único dia, na intensa alegria do anúncio da Páscoa. Nós estamos distantes daquele evento que aconteceu na história, a ressurreição de Jesus. Essa distância pode pôr a gente com dificuldade de entender o que é verdadeiramente o mistério da Páscoa, pode fazer a gente ficar alimentando mais fantasia e delírio pessoal, imaginação do que é a ressurreição, de como foi, e não mergulhar na realidade mais fecunda do que é o evento, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Não podemos de jeito nenhum viver a Páscoa hoje com um prejuízo só porque estamos distantes do evento. O Papa Emérito falecido há pouco, Bento XVI, diz que hoje, auxiliados pelo Espírito Santo ao longo de 2000 anos da história, a Igreja tem muito mais clareza do que é Jesus e o evento da ressurreição do que aqueles que viveram lá aquele tempo. Então nós temos condições, graça, auxílio. Ser feliz não é uma obrigação, mas quase uma obrigação em viver mais plenos da alegria pascal do que aqueles que viveram lá. Vamos ao texto, porque o texto de Lucas é uma joia preciosa catequética. No seu folheto número 10, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. O problema agora não é tanto sobre o que é a ressurreição, mas como conviver com Jesus ressuscitado que não está mais presente fisicamente aqui. O que é que a gente vai fazer para viver a vida na companhia do ressuscitado sem tê-lo fisicamente como antes dele morrer? Essa é a questão. E o que é que pode impedir você de viver permanentemente nessa presença? Quais os obstáculos, os arranhos, os estragos que podem tirar de você essa percepção da presença dele? Mas também o que é que pode ser ferramenta e instrumento deixado por Deus para garantir a você a assistência, o auxílio, ferramentas concretas que Deus deixa para que você viva uma vida pascal, uma existência pascal. Pensa, imagine você ser uma pessoa de vida pasqualizada, permanentemente na força da ressurreição. É disso que o texto fala. Vamos lá? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. É o primeiro dia, é o mesmo dia, o primeiro da semana, é o domingo de Páscoa. Os discípulos estão indo embora para Emaús, estão abandonando a comunidade que Jesus fundou e da qual eles faziam parte. No caminho, versículo 14, leiam: conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Vai. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. espere lá, estavam como que cegos. Conversavam e discutiam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Conversavam sobre tudo que eles viveram ao longo de 3 anos seguindo o Mestre e o desfecho horroroso, pavoroso da morte dele. Vão pelo caminho indo embora, desertores da comunidade, abandonam a comunidade em Jerusalém. Dizem, não compensa mais ficar aqui, fracassou esse projeto, vamos embora. E nesta viagem de fracasso, eles se tornam contadores dos fracassos. Tem gente que faz essa escolha até hoje. Passa por experiências sofridas, por dramas, por perdas, por expectativas frustradas, por sonhos não realizados, por projetos interrompidos. Essas experiências lacram de tal forma a sua existência, travam de tal forma a sua existência, que você se torna um peregrino de volta, levando o registro dos dramas, das frustrações, das perdas. Isso existe? Pronto. Quando isso acontece, a gente fica como que cego. A gente não enxerga mais nada. Os dramas da vida podem se tornar em nós uma causa de cegueira existencial, cegueira espiritual, cegueira moral, cegueira na fé. Versículo 17, 17, né? Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Essa é uma coisa curiosa. Enquanto eles caminhavam, o próprio Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles. Eles, como que cegos, não conhecem Jesus. E Jesus pergunta, qual é a pauta das conversas de vocês no caminho? Essa pergunta ela é muito importante para você hoje. A gente sempre conversa no caminho. Mesmo, não sei vocês, mas eu converso o tempo inteiro, na imaginação, minha cabeça não desliga, meu coração, o tempo inteiro eu estou conversando com Jesus, com Nossa Senhora, o tempo inteiro minha cabeça está. A gente sempre conversa. E Jesus pergunta para você e para mim hoje, o que você conversa no caminho? Sobre o quê? O que você conversa no caminho decide a qualidade das escolhas que você fez para viver, dos critérios que você estabeleceu para a sua existência. Quando Jesus pergunta isso para eles, eles têm uma reação curiosa. Vamos lá? Veja comigo. Eles pararam com o rosto triste. Versículo 18, leia. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse, olha a bronca que eles dão em Jesus. Leia, brada. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Uma bronca. Rapaz, você não tem noção do que a gente passa, do que a gente passou. Nós comumente temos muita... Quando somos pessoas magoadas, a gente tem muita raiva das pessoas não saberem por que a gente está magoado, não é? É uma dupla razão para ficar magoado. Já estou chateado, e se alguém não souber por que eu estou chateado, aí eu fico mais chateado ainda. Essa é a reação deles. E dão uma bronca em Jesus. Você é o único peregrino em Jerusalém que veio para a Páscoa e que não sabe o que lá aconteceu. Jesus, tranquilo, ressuscitado, de boa, responde, o que foi? Pergunta, versículo 19, ele perguntou, o que foi?
Os discípulos responderam, presta atenção no que eles vão falar. O conteúdo do que eles falam, eles vão dizer nisto aqui a razão de serem infelizes. Eles pensam que estão falando da causa da infelicidade, mas na verdade eles vão contar para Jesus por que é que eles passaram a cultivar e escolher a infelicidade. Eles disseram: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Presta atenção que eles chamam Jesus de um profeta. Cola nisso, não desperdiça isso aí não. Nós passamos a quaresma inteira vendo isso. Chamam Jesus de um profeta. Que mais? Versículo 20. Nossos sumos sacerdotes, leiam. E nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Eles chamam Jesus de um profeta, e no versículo 21, eles dizem: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Essa é a razão. Eles pensam que Jesus é bem menos do que Jesus é, e que a missão de Jesus é realizar uma obra bem menor do que aquela que ele veio realizar. Israel é um paizinho de 100 e poucos quilômetros de comprimento, 80 de largura. Uma tribo, na verdade. E todo sonho, toda utopia, tudo que eles abandonaram, deixaram para seguir Jesus, é porque a expectativa deles era pequenininha. Tem gente que pensa pequenininho e é doente porque pensa pequenininho. Deus quer muito mais do que o que eles esperavam. Quando você cola suas expectativas, seus sonhos, suas possibilidades em possibilidades pequenas, elas podem fazer um estrago na sua vida enorme, porque você não dá a sua vida para corresponder para a grandeza do que a sua vida tem que corresponder e ser. Entendeu? E isso acontece exatamente quando você se torna incapaz, ou você se incapacita. Embora Deus tenha feito você para muito mais, você se incapacita, você se desqualifica para o plano de Deus, se tornando uma pessoa amargurada, ressentida, ferida. O ressentimento, a mágoa, as experiências de perdas podem tornar você uma pessoa muito carregada. Que experiência você traz do seu passado, irmã e irmão? Do seu passado também na caminhada da fé, na caminhada afetiva com a sua família. Que experiência, que registros você tem? Fatos, vivências, coisas negativas, crises, rupturas, rejeições, perdas, derrotas. Tudo que custaram a você feridas e lesões emocionais, físicas, psicológicas. O mais doloroso do que enfrentar essas feridas é o risco que você tem de ficar indiferente a elas. A indiferença é perigosíssima, que é muito própria de nós homens. As mulheres sabem disso. A gente acha que vai vencer o problema não tocando nele, não é, mulheres? A indiferença é a negação do problema, é a forma mais perigosa de enfrentar o problema. Eles pensam que Jesus é um profeta que veio restaurar Israel e dão uma bronca em Jesus, e eles caminham registrando até corretamente
que o poder religioso e o poder político matou Jesus, os sumos sacerdotes e os chefes. Eles dão uma bronca no silêncio de Deus, e apesar de tudo isso, faz 3 dias que Deus calou. Uma pessoa ressentida, ela tem mágoa com Deus também. Já faz um tempo, que Deus silenciou. Tem 3 dias que Deus não fala nada. A mágoa, ela pega você em todas as dimensões, ela fere você em todas as dimensões. E aí, é curioso como os bichos enfrentam a realidade. Vamos ver? Versículo 22. Olha só. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Eles chamam a notícia da ressurreição de um susto que mulher passou na gente. Parece homem conversando, não parece? Não, bem, me assusta, bem. É assim que nós vamos falando. Você me assusta. O ápice da notícia eles chamam de susto que mulher passa na gente. Veja, olha só, que trem impressionante. Então, versículo 24. É isso mesmo? 23,5. 23. E não encontraram o corpo dele. Então, leia. Voltaram, dizendo que tinham visto anjos. Firme, igreja. E que estes afirmaram que Jesus está vivo. Brada, igreja. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. O que as mulheres passaram um susto, os nossos foram lá e disseram, tá do jeito que elas falaram. Então as mulheres não são tão palpiteiras para dar susto. A ele, porém, ninguém o viu. Está vendo que é um relato cheio de ressentimento, de mágoa? Tudo eles têm que terminar registrando com uma palavrinha de provocação, de alfinetada no peregrino. Eles, no versículo 18, eles dão uma bronca. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém. Chamam Jesus de peregrino. Cadê o Claubert? Está ali, ele estava com medo, entendeu? Eles chamam Jesus, eles definem Deus com o mais alto nível que a humanidade pode tratar Deus. Chamam Deus de peregrino, um despatriado. E Deus é um despatriado. Ele desceu do céu, Jesus veio aqui se fazer peregrino para te encontrar nos seus caminhos de volta e te curar as feridas dos ressentimentos, das decepções, das expectativas frustradas e fracassadas que você carrega em sua volta. Amém? Uma salva de palmas para o peregrino. Brada! Brada! Pare de dar bronca no peregrino e silencie suas feridas por um tempo. Dê um tempinho, silencie suas mágoas por um tempo. Já que você não dá ouvido às mulheres, dê ouvido ao peregrino. Ele vai te fazer umas correções agora, vamos ver? Ele vai te curar agora. Permita que ele entre no seu caminho. Dê um tempo, dê voz para ele, silencie suas feridas, suas mágoas e escute-o. Versículo 25. Vai doer, tá? Tá bom? Já previno-te. Então Jesus lhes disse, brada: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Peraí, cara, você nem sabe quem é a gente, vai chamando a gente de burro? De sem inteligência e lento para crer? Não é assim que nós homens regimos? Quem é você para entrar na viagem da gente assim? Respeita nós. O que a gente está falando é dor doída. Você vem chamar a gente de sem inteligência e lento para crer?
Jesus não tem medo da morte, nem da cruz, nem dos cravos, nem do túmulo, nem de 3 dias no sepulcro. Jesus não tem medo do silêncio de Deus. Jesus não tem medo de dizer para mim e para você o que eu e você precisamos escutar dele, para sermos curados por ele, porque é o único que pode curar essas feridas encalacradas aqui dentro. Amém? Ele falou, ele fez o diagnóstico. A doença nossa é falta de inteligência e lento para crer no que os profetas falaram. Agora ele vai dar o remédio. Vamos ver? Olha só. Versículo 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ele se chama de o Cristo. Os peregrinos chamaram Jesus de profeta. É muito diferente, gente. Muito diferente. Christos, em grego, significa o enviado, o Messias, o ungido, o escolhido, o eleito. Não é mais um profeta. Ele se chama de o Cristo. Será que o Cristo? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos, leiam, todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Olhe para cá. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia, não é para achar uma passagem da Escritura melosinha para fazer você ficar menos emburrado com a vida e com Deus. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia, abra a Bíblia para ver o que ela fala a respeito de Jesus. E encontre Jesus e escute Jesus. Amém? Amém. A Bíblia fala de Jesus. Quando nós, Bento XVI diz, nós não somos a religião do livro. Ao abrir a Bíblia nós não encontramos norma, regra, tradição, costumes, cultura. Ao abrir a Bíblia nós encontramos uma pessoa, Jesus, e nos relacionamos com Ele. Nós não somos a religião do livro. Pronto. Jesus fala que a Escritura falava a respeito dele. E aí, o bom humor do peregrino. O peregrino tem que ser bem humorado. O peregrino azedo é terrível. Ele espalha acidez por onde passa. Olha o bom humor do peregrino. Versículo 28. Leia. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Jesus fez de conta. Isso revela um bom humor de Jesus. Leveza, suavidade do peregrino. Recebe uma incompreensão, uma bronca dos desertores, dos feridos que abandonam a igreja. Quantas vezes você saiu da igreja dizendo nunca mais volta aqui? Como esses dois. Não compensa. Pronto. Versículo 29. Eles, porém, insistiram com Jesus. Olha que oração bonita eles fazem, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Bonito isso. Senhor, fica comigo, já está tarde, a noite vem chegando, é difícil enfrentar essa noite, fica comigo. É uma oração misturada de medo, mas de vontade de tê-lo ainda próximo. Ele pode mexer mais com a vida da gente nessa noite. Pronto, vamos ver? Jesus entrou para ficar com eles. Agora vem a grande guinada. Versículo 30. Quando se sentou à mesa, leia. Com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Lembra o quê? Última ceia. Continua. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Crianças, vocês já brincaram de cobra cega? Eles estavam brincando de cobra cega com Jesus. Nisso os olhos deles se abriram. Eles estavam com os olhos fechados até aqui? Não. Que olhos é que se abriram aqui? Os olhos? Da fé. Da fé. Não é uma brincadeira de cobra cega. Os olhos da fé se abriram e eles reconheceram Jesus. Continua.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Quando você reconhece Jesus presente na sua vida pela visão da fé, você não precisa mais tê-lo pela visão da carne. Você não é um pedidor de manifestação poderosa de Deus, toda hora fazendo um milagre para provar para você que Ele está. Robson, que está ali na porta da igreja, Robson diz uma coisa seguinte, diz que lá na empresa dele, com os funcionários, nas reuniões ele pergunta que quem acredita em milagre? Todo mundo levanta a mão e diz que acredita em milagre. Depois ele pergunta, quem aqui já testemunhou um milagre? Aí quase todo mundo abaixa a mão. Aí ele diz que dá essa catequese para os funcionários, dizendo, sabe por que vocês nunca viram um milagre? Porque para vocês milagre são coisas grandiosas, espalhafatosas. Vocês não percebem a presença de Deus nas coisas pequenas. Está aqui, ter dormido, ter levantado, ter alimentado, vir para trabalhar, ter a graça da inteligência para ser útil e produzir e criar condições de sustentar sua família. Isso é tudo milagre, não é não? Então, os olhos da fé abrem e você começa a perceber os milagres nas pequenas coisas cotidianas e sua vida vira um grande rio de milagres permanente. Um fluxo de milagre e não um caminho de volta de gente ressentida, magoada e só contando desgraça. Pronto. Jesus desapareceu. Então, versículo 32. Um disse ao outro, brada, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Todas as músicas na igreja que cantam Emaús só falam do partir o pão. É uma pena que os poetas não entendem que essa história não fala de Jesus presente só no pão. Só reconheceram Jesus no partir o pão porque fizeram a tarde inteira uma viagem escutando Jesus explicar as Escrituras e permitiram arder o coração. Se você é daquelas pessoas que não experimenta arder o coração quando a palavra de Deus é pregada, explicada, você recebe a Eucaristia às vezes em vão, porque é a Eucaristia que ativa em você os sentidos e dá para você as condições para receber a Eucaristia e ser beneficiada com todas as bênçãos e graças que dela vêm. Talvez você avalie que a Eucaristia não tem dado muita eficácia na sua vida, é porque você cola na hóstia. Antes de colar sua língua na hóstia, passe um longo tempo colando o seu ouvido na explicação da palavra. Esse é o remédio. Nós temos duas heresias. A heresia católica é daqueles fanáticos pela hóstia e que só pensa que Jesus está na hóstia. Isso é uma heresia. E a heresia protestante que pensa que Jesus só está na palavra. Esse texto cura os protestantes e os católicos heréticos. Se você quiser de verdade viver o segmento de Jesus, você nunca mais poderá separar a palavra da Eucaristia. A mesa da palavra, pregada, proclamada, explicada da Eucaristia. Para você receber a Eucaristia e ela operar em você os benefícios e graças que Deus sabe que você precisa, você deve permitir que a palavra e a pregação façam limpa, uma faxina, para que Jesus entre num coração ardendo de pureza e leveza e suavidade. Amém? Uma salva de palmas para a palavra e para a Eucaristia. Brada! Olha a cena. Então, versículo 33. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram, brada, realmente o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Vou tentar resumir em 5 pontos. A partir de agora, se você quiser viver a sua vida na fé, tendo Jesus ressuscitado na sua vida, você vai ter que mudar algumas coisas, ou melhorar algumas coisas. Primeiro, qualifique a sua escuta da palavra. Zele mais da qualidade da sua escuta. Venha para a missa e carca os pregos dizendo que o padre é ruim, não prepara, não prega bem ou fala demais. Pode falar mal do pregador, mas a partir de hoje, crie coragem de falar mal do escutador da pregação. Dê uma chancezinha de avaliar você. A palavra, a qualidade da pregação depende também da qualidade dos ouvintes da pregação. Primeiro remédio. Anotou? Segundo remédio. Entenda sempre a palavra como capacitação e qualificação para conduzir você à comunhão com Jesus pela Eucaristia. E não desperdice o sentar-se à mesa com o Senhor. Contemple a presença real de Jesus quando você estiver ao redor da mesa, no pão e no vinho, seu corpo e sangue, a Eucaristia. Terceiro, permita que Jesus, o Espírito Santo, a pregação da palavra, a homilia, a sua oração com a palavra, revitalize e expanda um ardor no seu coração, naquelas áreas do seu coração que já estão assim meio necrosadas, que você não sente mais nada, que você travou. Deixe voltar a arder seu coração, libere, expanda seu coração. Isso é um trabalho, minha gente, que não é fácil, não é simples. A oração de cada 10 pessoas que eu acompanho, orientando, de cada 10, 7, 8, eu tenho que dizer, olha, para a fé realizar o que você busca, você tem que passar por uma cura que as ferramentas da psicologia, às vezes da psiquiatria, vão ajudar. Senão não avança não, porque tem coisa travada aqui. Coração que não arde ao ouvir a palavra, ele não arde também para levantar da mesa da Eucaristia e voltar correndo 11 quilômetros. Gastaram o dia para chegar aqui. E quando recebem a Eucaristia, não recebe a Eucaristia para qualquer coisa, recebe a Eucaristia para voltar correndo 11 quilômetros e devolver a você para a sua comunidade, para o seu vínculo, para a sua família e dizer, realmente ele está vivo, a vida venceu, o amor venceu, a vida e a graça de Deus transborda, não tenhamos medo. Coração que arde faz o pé ficar descansado e leve para a missão. Amém? Perna cansada, pé cansado de ir ao encontro do outro, é porque o coração está travando, está necrosando. Quarto, devolva para você o lugar que a igreja deve ocupar. Eles voltaram para Jerusalém e encontraram a igreja reunida. Não pense em viver segmento de Jesus sem a igreja instituída e constituída por Jesus. Eles voltaram e encontraram a comunidade reunida. A comunidade, a igreja, é para você a fonte onde você experimenta o ressuscitado, na palavra, na Eucaristia e no irmão. As 3 presenças, na palavra, na Eucaristia e no irmão. Não é à toa que antes de receber a Eucaristia, a igreja diz sempre, dirija ao seu irmão, saudai-vos. Antes de ficar bem aqui, fique bem aí, fique bem lá em casa, senão a eficácia daqui fica comprometida.
Não é porque ele não tem poder, mas é porque as relações bloqueadas e travadas impedem a expansão da graça. Entendeu? Então, ficar bem com a comunidade de fé. Quinto, seja portador do anúncio. Põe Cristo nos seus lábios. O que ides conversando pelo caminho, eu converso pelo caminho, o tempo inteiro com o ressuscitado, e comunico com as pessoas com quem eu convivo no caminho, a graça, o poder, a vitória do ressuscitado na cruz, na minha vida, na vida do mundo, em todas as realidades, hoje e sempre. Amém! Uma salva de palmas para o ressuscitado. Brada! Uhul! Olha, hoje você vai pegar o caminho de volta para casa. Faça esse caminho curado. Amém? Deixar lugar e um espaço para Jesus entrar com você nessa viagem de volta. Mas volte para casa hoje com as suas memórias curadas. É preciso pascualizar as memórias, os afetos. Entender que Jesus age na sua história, que a história de Jesus se confunde com a sua história. Permita colocar Jesus recuperando e resgatando aquilo que as perdas, as feridas, os traumas, as frustrações ou a indiferença lacrou e travou em você. Volte com a sua memória curada, levando só bagagem boa. Combinado? Assim sua vida vai ser indo e voltando, seu coração será um transbordar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deixa arder também os olhos, faz mal não. Incline a sua cabeça. Deixe arder a presença do ressuscitado perto de você. Deixe arder sua memória com as lembranças feridas, seus afetos e desafetos. Deixe arder. E deixe Jesus, com a luz do ressuscitado, limpar sua memória, limpar seus afetos, limpar sua história. Entre em conexão com esse peregrino que se fez peregrinos com você, no seu caminho, para fazer você uma mulher, um homem curado, curada em sua existência, plena existência, transbordante de graça pascal. Fale com Ele, escute a Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Canta. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no coração e canta. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, igreja, brada só as vozes. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. De pé. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda as suas mãos aqui para a palavra. Reze comigo, Senhor Jesus, por esta palavra explicada pelo Senhor. Hoje eu quero recuperar a minha inteligência. Não me deixe ser lento para crer. Abre a minha visão da fé para que eu te reconheça. Vivo nesta palavra, na Eucaristia e em cada irmão. Não me deixe caminhar guiado pelas feridas, mas pela graça da sua presença, vencedora de todo o mal, da minha cegueira, de tudo que me impede de experimentar seu amor na palavra, na Eucaristia, na pessoa do irmão. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço bem forte, deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Quero te dar a paz, meu Senhor, Com muito amor, quero te dar a paz. Quero, braça,
Pode abraçar. Meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar Já está o poder da criação nos seus lábios eu quero estar. o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor. dentro do meu coração. Levanta a mão e manda paz para casa. Manda paz para a família. Manda paz para o mundo. Meu Senhor, Para o seu trabalho. muito amor. Para a escola. Só as vozes A paz do meu Senhor. com muito amor. Segura cantando. Quero. Manda paz para todas as pessoas feridas e machucadas. Para todos os tristes e abandonados. Quero te dar a paz do meu Senhor. Segure as mãos, mande a paz para quem já te feriu, te chateou, te magoou. Quero. Mande a paz para quem você já feriu, para quem você já magoou, já chateou também. Com muito amor. Põe a mão no coração e mande essa paz também para o seu coração ardendo. Quero te dar a paz do meu Senhor. Amém.